Muito bem-vindo, Saratini, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Renato, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Tudo bom aqui? Estamos aqui nessa luta aqui permanente. Grande, Zara. Hoje tem Santos e Corinthians, hein, Zara? A gente teve uma época que a gente ficava empolgado, né? Esperando ansiosamente o jogo, né? Renato, do jeito que vai esses dois times aí, pelo amor de Deus, nós temos... Esse jogo aí não promete nada, viu? Pode surpreender, né? Mas... Eu tô achando que vai ser um 0-0 com gosto de empate de 0-0. Cara, se essa diretoria do Santos não tomar uma providência, é melhor renunciar, cair fora. Dá lugar para outro para começar de novo, pô, porque, pelo amor de Deus, tá horrível. E esses caras reclamam, né? Que o problema é a oposição. Esse Rueda, que entre nós, ganhou com 100% o conselho. 100%. Imagina o Lula ganhar com um congresso de 100% a favor dele. Imagina o Zanin ser aprovado agora com 81 votos no Senado. Você lembra que o Chaves teve uma eleição lá na Venezuela que a oposição tirou o time de campo e deu para ele 100% da Constituinte, pô. Ele falou, valeu. Depois o pessoal reclama, né, que é uma ditadura. Mas vamos lá, queria te perguntar sobre a sabatina aí do Zanin, que a gente está aqui acompanhando na segunda tela, né, aqui no Senado. A gente viu aí muita gente com expectativa de que ele vai ter uma aprovação aí, pode chegar até 60 senadores, e tinha gente já mais, né, não, vai ser 40 e poucos. Qual que é a sua expectativa? E também sobre a indicação, como que você viu a indicação do Zanin? Olha, primeiro eu acho que foi uma indicação muito boa do presidente Lula, né? É um advogado que tem uma ampla experiência, que tem conhecimento não só ele enfrentou lá os processos do Lula na área criminal, mas ele também é um advogado empresarial que conhece aí toda essa advocacia e de questões empresariais, que é muito importante também. No STF julga muitas coisas por aí, né? É uma pessoa estudiosa, um batalhador, então é uma pessoa democrática, do campo democrático. Então eu acho que o Lula acertou muito nesse nome, né? E a tendência é ele ser aprovado por uma larga maioria, porque de fato é um nome que não trouxe resistências, né? O único setor lá bolsonarista que resiste, que acha que o Lula não poderia ter nomeado o seu advogado, né? Mas eu acho que é uma pessoa da confiança do presidente Lula, né? E que isso é muito importante para nós, porque o presidente Lula tem um mandato até 2026, né? Pode ser que tenha outro, mas enfim, ele tem mandato até 2026, e o Zanin vai ficar lá até completar 75 anos. Então, é um largo período e a gente espera que realmente ele esteja ao lado sempre das causas democráticas desse país, né? Eu estava vendo aí o trecho que ele estava falando agora sobre a questão do encarceramento no Brasil, né? Nós temos um nível de encarceramento gigantesco. Se não me engano, nós somos o terceiro país do mundo com o maior número de presos, né? Primeiro é os Estados Unidos, depois a China e terceiro o Brasil, o que é um absurdo, né? Quer dizer, nós temos uma legislação que pune particularmente jovens pobres, negros de periferia, né? A maior parte deles vem sendo punido por acusação de tráfico de drogas, né? Acusação que nem é um crime de violência, né? É um crime, mas não é um crime violento, e que, ao invés das pessoas estarem presas, deveriam estar cumprindo penas alternativas, né? E a gente espera que o Zanin engrosse essa visão dentro do STF de que a gente estabeleça formas, né? Agora o próprio STF está para julgar essa questão aí do quanto de droga que é considerado um traficante, né? Mas a coisa não é só isso. Tem também o sistema penal. E o sistema penal no Brasil é cruel,
precisa ser corrigido e é uma tarefa do campo democrático, né? O campo democrático precisa colocar os olhos sobre essa questão, porque a questão da violência, da segurança pública, não é uma questão só dos bolsonaristas e da bancada da bala. Tem que ser um problema para nós também, porque diz respeito aos mais pobres, né? E isso não está sendo levado em conta historicamente no Brasil, e nós precisamos tomar pé nesse assunto. E você acha que ele vai ser aprovado com facilidade lá por plenário? Acho que sim, acho que vai ter tranquilo. Eu fiz uma conta aqui de 58 a 62. Estou muito otimista. 62. 58 a 62 dos 81. Entendi. De 81 entre 58 a 62. O que você acha, Zaratini? Estou bom de conta ou... Eu não sei, Renato, porque realmente o mundo lá do Senado a gente tem que ir lá, né, para conhecer. E eu estou aqui concentrado na Câmara, não estou acompanhando, né? Mas o que eu estou acompanhando um pouco de leve é a questão do arcabouço aí, da lei fiscal, né? Que vai ser mudada agora na votação do Senado, pelo que disse o relator, e então vai ser novamente votada aqui na Câmara dos Deputados. E nós eles vão fazer tirar o Fundeb, né? do cálculo, né? E o que mais, Zaratini? Então, já que você está acompanhando... Ciência e tecnologia também vai ser retirado, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Esse eu discordo, viu, Renato? Eu discordo, porque o Fundo Constitucional do Distrito Federal, pela lei que rege esse fundo, ele é vinculado à receita total, à receita corrente líquida. Então, veja só, se ele... e não é correto, ele tem que estar... o Distrito Federal hoje já não é um quadradinho no meio do sertão brasileiro. Aqui tem tudo, né? Aqui tem milhões de pessoas que trabalham, tem atividade, aqui não é só funcionalismo. Então, o Distrito Federal tem recursos para gerir a educação, a saúde, e esse fundo é um fundo que foi criado para garantir a segurança pública no Distrito Federal, dado que aqui se encontra o centro do poder executivo, legislativo e judiciário. No entanto, como o fundo só aumenta de acordo com a receita corrente líquida, esse recurso já passou do necessário para a segurança pública, já está sendo usado na educação e na saúde. Mas o Distrito Federal tem recursos, né, para isso. E a gente deveria, então, mantê-lo dentro, na minha opinião, manter dentro do novo teto, né? Mas aí tem uma pressão aí dos partidos como o MDB, né? Não, aí basicamente são 8 deputados e 3 senadores, né? Então, é aquela coisa, é como essa pressão, a gente vai ter que discutir muito na reforma tributária, a Zona Franca de Manaus, né? Bom, tudo bem, a Zona Franca é importante, ninguém quer acabar com a Zona Franca, mas não é possível a Zona Franca, o que eles querem fazer agora, os amazonenses, eles querem, os deputados, né? Eles querem ampliar os benefícios da Zona Franca. Então, sinceramente, quer dizer, e a gente vê que muitas indústrias que estavam em vários lugares do Brasil foram transferidas para a Zona Franca e se tornaram maquiadoras, né? Maquiadoras de produtos importados. Então, o Brasil perde indústrias, né, na medida que esse modelo funciona com tanta distorção. E, Zaratini, se aprovadas essas mudanças no arcabouço no Senado, principalmente essa do Fundeb, que acho que é a mais benéfica, né? Se ela volta para a Câmara, ela tem chance de ser aprovada na Câmara, porque aí vocês vão ter que votar novamente, certo? Eu acho que sim. Eu acho que o caso do Fundeb vai ter grande chance de ser aprovado na Câmara, né? Porque é lógico, tem uma preocupação da maioria dos deputados com a manutenção da educação, com a melhoria dos recursos para a educação. Então, eu acredito que a gente vai ter força para manter. Vamos ver, vamos trabalhar, né?
Então, vamos ver se os nossos líderes também sejam firmes nesse assunto e o próprio governo, né? Tem pressão dos banqueiros, ao contrário, lá no sentido contrário? Não, eu não vejo pressão, não. E também não acho que altera muito, né? A situação das finanças públicas, você tirar a educação e a saúde. Eu acho que é benéfico para a educação, principalmente. É benéfico para a educação, a gente pode investir mais na educação sem pressionar os outros recursos de outros setores, né? Então, será possível aumentar mais o investimento na educação sem prejudicar o resto. Porque, vê bem, se ele fica dentro do teto, se ele crescer, ele diminui os outros, né? Então, ele estando fora, o governo pode tomar a decisão, por exemplo, de que, olha, a partir do ano que vem, nós vamos aumentar a verba para a educação, além daquilo que é os limites do teto. E aí a expectativa é na semana e depois volta para a Câmara e tal, a gente vai ter aí um arcabouço em breve aprovado. E a reforma tributária, Zaratini, como que está essa discussão? A gente vai poder ter uma reforma tributária aí que realmente mexa aí na justiça dos impostos, né, que não penaliza aí como é hoje, né, que os mais pobres acabam pagando as mesmas coisas que os mais ricos por ter um imposto mais no consumo, né, nos bens de consumo. Olha, essa reforma trabalhista é uma reforma sobre o imposto sobre consumo. Ela não está mexendo no imposto de renda, nem no imposto sobre a propriedade. Então, é um projeto que unifica 5 impostos, que é o ICMS estadual, o ISS municipal, o IPI, que é federal, o PIS e o COFINS, que são federais. Então, ela mexe nesses 5 impostos e transforma em apenas um, né, que é o Imposto de Valor Agregado. Então, tem uma coisa boa aí, porque simplifica o sistema tributário, que é muito complexo, né? Passamos a ter uma visão de que não tem mais diferenciação entre produto, né? Mercadoria, produto e serviço vão ser uma coisa só, porque, na verdade, a tecnologia já leva a ser uma coisa só. Quando você compra um celular, você compra um celular com a linha, né? Você compra o celular com a operadora, então você compra um serviço. O aparelho celular, na prática, ele é parte de um serviço, né? Opa! Não, tranquilo. Tá vivo. Vai pegando aí que eu vou... vivo. Desculpa aí. Imagina. Bom, então a gente tem essa situação. A segunda coisa, Rovai, é que nós vamos ter também uma mudança redistributiva. Os municípios mais pobres vão receber mais recursos. Por quê? Porque esses municípios geralmente não têm indústria, não têm grandes empresas. E então eles vão receber de acordo agora com a sua população, os seus consumidores. Então isso vai ajudar também a melhorar as finanças dos pequenos municípios do Brasil. 98% dos municípios vão aumentar a arrecadação. Então, nós vamos ter simplificação dos impostos, melhor distribuição entre os municípios e, logicamente, essa simplificação vai levar, ao longo prazo, a uma redução do imposto, né? Longo prazo não, médio prazo, né? Agora, o que nós queremos é aprovar essa reforma, no segundo semestre a gente trabalhar a reforma do imposto sobre a renda, que é muito importante, porque vamos lembrar, o Lula prometeu que a isenção de imposto de renda ia ser até R$5.000. Ele já chegou na metade, praticamente, 2.640. Então, a gente tem que percorrer mais outro trecho, né? E, evidentemente, vai ter que tirar imposto de outro lugar. De quem? Dos ricos, dos bilionários, daqueles que ganham muito. Eles vão ter que começar a pagar imposto no Brasil. Não dá para continuar essa moleza, não. E ainda, né, pelo arcabouço, o Brasil vai precisar, né, de aumentar, né, a receita ali com os impostos, né? Então, a arrecadação, né? Então, vai ter que ter essa... Eu queria trazer um dado... Pode falar. O compromisso
Viu, Dri? O compromisso que o Haddad colocou é ousado, né? Ele quer zerar o déficit público no ano que vem, né? E no outro ano já ter um superávit. Então, é muito difícil a gente chegar nisso sem aumento de receitas, né? E aumento de receitas passa por ter uma máquina mais eficiente de arrecadação da Receita Federal, quer dizer, cobrar, sem mudar nenhuma lei, cobrar de quem não está pagando, né? E tem muita gente aí que não paga, né? E, ao mesmo tempo, a gente ter um sistema tributário mais justo, né? Que permita que quem ganha mais, pague mais. Quem ganha menos, pague menos, né? E quem não ganha nada, não pague nada. Esse é o objetivo. Ô, Zaratini, há possibilidade para imposto sobre dividendos, imposto sobre heranças, imposto sobre grandes fortunas? Exato, essa é a batalha, Renato. Esses são impostos sobre a renda, né? Imposto, por exemplo, sobre lucros e dividendos é imposto de renda. Olha, veja só, o Paulo Guedes mandou um projeto aqui para a Câmara voltando a cobrança do imposto sobre lucros e dividendos. O Celso Sabino, que vai ser ministro do Turismo, foi o relator. Aprovamos um bom relatório. Não era tudo que a gente queria, mas foi um bom relatório e ficou parado no Senado. Agora, o que a gente espera? Vamos convencer o Haddad. Vamos retomar esse projeto lá no Senado, entende? Que já foi aprovado na Câmara em primeira votação, e o Senado voltar a debater esse assunto e a gente aprovar no segundo semestre essa reforma do imposto de renda. E depois, aí vamos entrar, imposto sobre as grandes fortunas, imposto sobre heranças, né? Que é muito importante. Olha só o imposto sobre herança, que coisa... geralmente se cobra, o seu pai, sua mãe morreu, deixou lá uma casa para você. É cobrado 4% para fazer a transmissão do bem, né? Que é o imposto sobre herança. Agora, é 4% de uma casinha que custa R$200 mil e de uma mansão que custa 4 milhões, 5 milhões. É a mesma alíquota. Para aquela pessoa que tem a casa de R$200 mil, cobrar 4% é R$8 mil. Né? Então, essa pessoa não tem, geralmente, ela não tem R$8 mil para fazer a regularização do imóvel. Então, nós tínhamos que fazer o quê? Até uma certa faixa, isenção, certo? Que é para as pessoas poderem arrumar sua escritura, e para outra faixa, vamos colocar uma alíquota maior. Então, é necessário a gente mexer com isso também. Quantidade de imóveis, né? Você tem um, você tem dois, você tem três. Também, quantidade de imóveis, levar tudo isso em consideração. Gente que fica sem escritura, com tudo irregular, anos e anos, porque não tem dinheiro para ir lá fazer a regularização, né, da documentação. A pessoa tem dificuldade de alugar o imóvel, de vender o imóvel, fica numa insegurança jurídica enorme. O camarada é casado com uma mulher, daí a pouco ele separa da mulher, aí já não sabe mais o que vai fazer com o imóvel não está no nome dele, pelo amor de Deus, é um sofrimento. Fica uma confusão. Você falou do imposto único, saiu um recorte da pesquisa de hoje, da Quest, pergunta se você é a favor ou contra, e vai listando as propostas, né? E chama muita atenção porque, por exemplo, isentar montadoras para baixar o preço dos carros, que é um dos anúncios do governo Lula, né? Do carro popular, 76% aprova. Aí perdoar quem tem dívidas para limpar o nome, que é o programa Desenrola, né? 73%. Aí depois tem o preço da gasolina, baixar o preço, né? 61%. E agora, que é o ponto que você falou, aprovar a reforma tributária com imposto único. 54% dizem ser a favor dessa reforma com imposto único. Olha só que interessante, né? É isso mesmo. Então tem um apoio muito grande da população, porque, lógico, o povo quer pagar menos imposto, a maioria do povo quer pagar menos imposto, quer baratear os produtos, né? A gente está em cada briga aqui, Renato, que são fantásticas, viu? A gente começou a mexer aqui num assunto que
veio uma denúncia para mim de que o CAD é aquele conselho que analisa a fusão de empresas, né, que deveria funcionar para combater os monopólios, o CAD ia autorizar a fusão operacional de 2 distribuidoras de gás. No Brasil, 4 distribuidoras concentram 80% do mercado. Aí 2 delas querem se juntar, certo? E o CAD quer aprovar isso daí. Aí nós começamos uma luta aqui para a gente impedir que houvesse essa fusão. E aí nós descobrimos uma outra coisa. Você sabe que quando você casa, você compra um fogão e compra um botijão de gás, não é isso? Né? Porque você precisa ter um fogão e do botijão. Você comprou aquele botijão, cada vez que você acabou o gás, você dá para o camarada aquele botijão e pega outro cheio, né? Mas a engarrafadora de gás, ela só pode utilizar o botijão dela, né? Então, essas 4, elas têm milhões de botijões estampado lá o nome delas e não deixam nenhuma nova empresa entrar. Resultado, nós temos um monopólio. A Petrobras baixou o preço do gás e essa redução não chegou inteira lá para o consumidor. Por quê? Porque essas 4 grandes empresas estão travando, segurando, se apropriando da redução de preços da Petrobras. Então, você vê, nós precisamos ter uma série de combates para a gente reduzir o custo de vida da população. Bem fez o Lula ontem, que deu um safanão na Caixa Econômica Federal, que resolveu taxar o Pix. Pô, mas os outros bancos não fazem, né? Os outros bancos privados. Sim, mas os outros fazem, eles têm liberdade de fazer. Agora, o Banco Central que deveria proibir. Mas, no caso da Caixa, ela é um banco do governo. Pô, ela tem lucro. Agora vai querer taxar o PIX, gente. Não, o Lula chegou, não. Pode voltar para trás aí. Deu lá uma dura e acabou. Já reverteu, entendeu? A gente tem que olhar a economia popular, a gente tem que olhar o bolso do povo. Né? Não tem sentido as pequenas empresas terem que pagar isso daí, uma coisa que é um sistema informatizado, lógico, tem um custo de manutenção, mas para os bancos é bom, é dinheiro circulando. É verdade, né? Mesmo sendo para PJ, né? Hoje em dia tem muita loja, empresa pequena que faz diferença. Cada transação que você vai fazendo ali de R$10. Sim. É uma. Claro. Né? Zaratini, como é que está a eleição em São Paulo aí? Consolidado o apoio do PT ao Boulos, o Tato está meio bravo, dizendo que não é bem. Eu acho, Renato, não, tudo bem, eu acho que a gente tem que caminhar com o Boulos. Agora eu quero saber o PSOL. Vê bem, o PSOL tem vários diretórios aí pelo interior, certo? O que o PSOL vai nos ajudar também? Eu quero sentar com o PSOL e discutir isso, sabe? Nós temos candidato forte em Guarulhos, nós temos candidato forte em Campinas, nós temos Araraquara, Matão, Mauá, Diadema, né, onde a gente governa. Né? Nós temos em várias outras cidades, em Budas Artes, nós temos uma candidata muito boa, que é a Rosângela. Né? Nós temos muitos lugares onde a gente quer o apoio do PSOL. Então, eu também quero saber, né, do Boulos e da direção do PSOL estadual, se vai ter contrapartida para o PT. Né? Porque se a gente chega lá, bom, apoiamos o Boulos em São Paulo, aí chega em Guarulhos, não, o PSOL vai ter candidato. Peraí, né? Então, nós temos que sentar para conversar, certo? Quero sentar com o PSOL para conversar. Né? Não Vamos teve apoiar essa o Boulos. Conversa ainda? Não teve essa conversa? Não teve, Renato. Não teve. Tá difícil isso com o PSOL. Tá difícil. O PSOL tem que sentar na mesa, a direção está querendo o apoio do PT no Rio também. Do Tarcísio. O PSOL que é o apoio do... mas não... No Rio a coisa, o diretório do Rio, eu não quero discutir as razões aqui, mas o diretório do Rio praticamente já fechou lá com o Eduardo Paes, né? Isso faz parte do governo, o PT faz parte do governo, então eu acho difícil a gente ter uma... E o Eduardo Paes apoiou o Lula, ajudou o Lula, então eu acho difícil a gente ter uma mudança de rumo no Rio de Janeiro.
Zaratini, e a CPMI? Ontem a gente teve a presença do Silvinei Vasquez, né, o ex-diretor da PRF do Bolsonaro, né, que acusado de ter atuado ali no segundo turno das eleições, e a gente teve agora muita gente preocupada, saiu notícia até que a base governista estaria revendo a estratégia da CPMI. Qual que é a sua avaliação da presença do Silvinei ontem e das próximas sessões, né? Olha, ele é um enrolation, né? Rolando Lero, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Né? Mas aí eu acho que o pessoal desmascarou ele, né? Acho que foi bom, mostrou o quanto foi feito de bloqueio de veículos no Nordeste em relação ao Sudeste, né? Isso já mostra a diferença de atuação, né? Foi mostrado o quanto que eles fizeram vistas grossas com os bloqueios das estradas através de alguns caminhoneiros bolsonaristas e comandos bolsonaristas. Então, isso aí foi muito interessante, foi bom. Acho que a nossa bancada atuou muito bem. Agora, é lógico, nós vamos ali, é um ambiente em que tem um presidente, né, que está lá operando para... a tese dele é o seguinte, pá de lá, pá de cá, né? Se tem alguma coisa que pega lá os bolsonaristas, tem que ter alguma coisa que pega o governo. Bom, mas só que não tem dois lados iguais aí nessa história. Tem um lado só que queria dar o golpe, que eram os bolsonaristas, né? E vai aparecer muita coisa de articulação interna que era preparatória do dia 8 de janeiro. Então, aquele celular lá do coronel Cid, aquilo ali vai ser muito explorado, vai ser muito discutido na CPMI, né? E a gente vai começar a chegar em elementos, né, que vão mostrar claramente que havia uma operação golpista e que aquele quebra-quebra não era uma coisa de vândalos, mas era um início de um golpe, né? E que depois não prosseguiu, porque em certo momento, e a gente não sabe ainda bem essas razões e o que aconteceu de fato, o comando das Forças Armadas não participou, né? O próprio Lula desmontou a GLO, não quis fazer a GLO, né? Interviu no Distrito Federal e utilizou a própria Polícia Militar para conter, prender os caras, né? Então, não houve, né? Não se consumou o golpe, mas a tentativa, é claro, que era de golpe. Sim, com certeza. Rovai, você vai fazer pode falar. Eu queria também perguntar, amanhã, dia 22, expectativa aí enorme, porque começa o julgamento do Bolsonaro, que pode torná-lo inelegível. Aí não é também na Câmara, mas no TSE, qual que é o teu bolão, Zaratini? Vai ser 7-0, 5-2? Assim, a votação mesmo deve se estender para outra semana, né? Mas porque amanhã começa o julgamento. Então, eu pergunto primeiro do bolão e depois, assim, com Bolsonaro inelegível, né? Que é a expectativa, o que vai ser do bolsonarismo sem essa liderança do Bolsonaro? Não, eu acho que ele vai se tornar vai ficar inelegível, né? Ou vai ser um placar aí eu acho que a tendência é o 7-0. Agora, o que vai acontecer depois? Lógico que ele vai tentar aparecer, cantar de vítima, né? Nesse processo e tentar manter essa liderança ainda que ele não possa concorrer. Mas você vê, é uma liderança forte. Se você olhar essa pesquisa da Quest aí, você vai ver vários números que demonstram a força do bolsonarismo, né? Se bem que uma parte lá dos bolsonaristas já está avaliando o governo Lula como positivo, né? Já são ali 20%, mais ou menos, avaliam o governo Lula como positivo, mas ele tem uma incidência, uma força sobre uma parte substancial da população, né? A gente vê lá que deve bater aí nos 40,
uns 40%, 45% da população ainda acredita no Bolsonaro. Então, nós vamos ter que trabalhar muito, nosso governo tem que melhorar muito, esses programas chegarem na vida das pessoas, as pessoas começarem a sentir que tem condições de melhoria, né? Como é, por exemplo, o Bolsa Família, já chegou, né? Mas não aparece na pesquisa uma melhoria da avaliação nos mais pobres que recebem o Bolsa Família. Então, apesar de ter tido um aumento, né, hoje já é o Bolsa Família, a média já passou de R$700, né, você não tem ainda essa repercussão. Mas nós vamos ter agora a queda do dólar, também leva à queda de preços, né, na economia como um todo. Então, isso também vai beneficiar a redução da inflação, né? A gente tem aí a queda do preço dos combustíveis, o próprio gás não caiu quanto deveria, mas caiu, né? Chegou a ser vendido a 130 e tem lugares onde está sendo vendido a 90 o botijão de gás, né? Nós vimos aí essa venda de automóveis, né? Um negócio que deu super certo. O Lula fez o desconto lá, já consumiu quase que todos os 500 milhões de reais que foram disponibilizados. Então, são coisas que estão acontecendo que começam a mudar a vida real das pessoas. E é isso que o presidente Lula quer. Se ele conseguir agora, o Ministério das Cidades conseguir fazer uma articulação financeira, nós vamos chegar com Minha Casa Minha Vida na classe média, que é muito importante. Quer dizer, o preço dos imóveis está violento, então as pessoas precisam ter uma queda na taxa de juros, né, uma facilidade de não ter que pagar uma entrada num financiamento. Isso tudo faz o quê? A classe média e os mais pobres poderem investir em moradia e, consequentemente, gerar mais empregos. E o resultado do emprego apareceu hoje também. Você pega aí os resultados do CAGED, foram mais de 700 mil empregos com carteira assinada no primeiro semestre, nos primeiros 5 meses desse ano. Então, quer dizer, a coisa está decolando, nós estamos tendo a decolagem aí, e eu acredito que até o final do ano nós vamos ter resultado. Quem atrapalha? Atrapalha o Banco Central, né? O Banco Central está fora da política do governo, né? Totalmente fora. Aí tem gente como Zaratini, meu deputado federal. Aí, tá. Obrigado, Tânia. Obrigado, Tânia. Abraço. Liberar o Zaratini, muito e aí, obrigada. liberar o Zaratini podia voltar para mostrar um pouco o Moro aqui para o pessoal. Voltar um pedaço. Voltar aqui, enquanto o Vadir Damus não chega. Zara, salve, salve, meu amigo. Muito obrigada, Zara. Saudações santistas. Vamos lá, valeu, Dri, valeu, Renato, um abraço a todos e todas que estão nos ouvindo aí. Abração, meu irmão.